Na verdade, é uma civilização lindíssima que, infelizmente, não foi adiante dentro desses moldes. Aí, só para ver assim, a arquitetura árabe, quanto era maravilhosa. Mas o povo árabe em si, ele nasceu de povos nômades que viviam no meio do deserto, né? E é um dos poucos relatos em que a religião agregou e fez progredir. Então, Maomé consegue, com a visão de Deus, né, trazer toda a literatura divina e agregou esse povo. Eles se agregaram, foram para Meca, se organizaram e de lá conseguiram estruturar um povo que era um povo que não tinha uma cultura própria, não tinha literatura, não tinha uma poesia própria, e de lá eles saíram se expandindo. Então os árabes, durante um bom período da civilização, dominou toda a bacia do Mediterrâneo, né? Eles foram para Egito, Grécia, Espanha, Itália, Portugal e levaram. Aí uma característica muito curiosa dos árabes, né? Talvez vocês já tenham lido a respeito, que ao contrário dos romanos invadiam e impunham a sua cultura. Os árabes, como eles não tinham uma cultura, eles invadiam e absorviam a cultura de onde eles estavam. Então, muito mais espertos. Então, e com isso, eles puderam agregar uma série de informações que estavam soltas em povos diferentes, exceto na própria Europa. Quando os árabes invadiram a Europa, eram povos chamados de bárbaros na época, então viviam em tribos ainda, então eles organizaram esse povo. Então, os árabes na Espanha, tem cidades que ainda estão construídas pelos árabes, como Toledo, Sicília, né? A Sicília na Itália, mas Barcelona tem uma grande parte construída pelos árabes, coisas muito, muito bonitas, assim, eles trouxeram toda uma informação que os povos não tinham. Eles pesquisaram muito, os árabes trouxeram informações como a valorização da higiene, eles absorveram isso quando eles invadiram lá o Egito e Grécia Antiga. Então eles valorizavam, ao contrário daqueles povos antigos, eles valorizavam muito a higiene. Eles tomavam vários banhos por dia, parece até que o nosso hábito veio um pouco dos indígenas e dos árabes. Tiveram uma grande influência sobre sociedades europeias, então criaram em Córdoba, né, criaram um califado enorme na cidade, em Córdoba, e isso se expandiu para toda a Espanha, e lá criaram centros de estudos. Então, assim, na Europa existiam bibliotecas que serviam como escolas, que serviam como casas de banhos, e existiam livros disponíveis para toda a população, então eles podiam passar o dia inteiro imersos em uma grande cultura. Então, foram fundadas as primeiras escolas médicas, né, superiores às escolas gregas, e criaram as escolas que vieram influenciar todo o mundo civilizado da época. Eles criaram a destilação, a filtração, criaram o álcool. Então, assim, a pesquisa que eles trouxeram foi uma pesquisa que não era influenciada tanto pela religiosidade, né, ao contrário do que a gente imaginaria. E grandes livros médicos. Então, Avicena, ele fez livros tão bons em medicina para a época, que quando eles foram expulsos da Europa pelos cristãos, a igreja não foi contra os livros de Avicena, porque era incontestável a qualidade da medicina que eles exerciam. E eles, como haviam invadido o Egito, pegaram a anatomia egípcia e trouxeram como conhecimento para a medicina. Porque eles também não podiam abrir corpos, né? Então também o povo muçulmano não pode abrir corpo, não podia violar o corpo. E tinha uma outra coisa também que facilitou eles conhecerem a anatomia, que eram as punições que eles aplicavam também, como era o caso da abertura do abdômen, né? Então uma das punições era abrir com a faca o abdômen, o indivíduo morria com o abdômen exposto. E isso possibilitou também o estudo da anatomia por esses povos. Obviamente não era com essa intenção, né? Mas foi uma das coisas terríveis da medicina que ajudou ao desenvolvimento. Bom, aí eles foram expulsos da Europa, foram lá, voltaram para a região do Oriente Médio, e lá as escolas árabes continuaram a se desenvolver muito bem, enquanto as escolas europeias ficaram nesse período negro da Idade Média, né, que é chamado período do pouco conhecimento, já que tudo voltou novamente para uma intensa religiosidade. E a Idade Média foi um período terrível para a medicina, né? Infelizmente, a igreja não ajudou muito nesse desenvolvimento, até porque impedia novos conhecimentos, impedia novas informações para serem trazidas.
e voltou ao hábito de não tomar banho, de cidades imundas, cidades que foram crescendo cada vez mais, o feudalismo foi diminuindo, então o povo foi saindo do campo e foi indo para grandes aglomerados, e com isso levou a grandes pestes, né? Então, assim, na Idade Média também, o tratamento da medicina não era grande coisa, então existia um dizer na época, era preferível morrer da doença do que morrer do tratamento, que eram tratamentos às vezes cruéis, como sangria, sanguessugas, às vezes tratamentos dolorosos e não muito eficazes. Então, assim, não foi um período que a medicina pôde ter muito desenvolvimento. E os primeiros médicos eram, obviamente, padres, eram aqueles que tinham todo o conhecimento estava na mão da igreja. Então, tudo que os árabes, os gregos, os egípcios deixaram, a igreja tinha o poder desse conhecimento que não distribuía com mais ninguém. Então, possibilitou que eles pudessem ser médicos. Os primeiros hospitais da Europa surgiram na Itália, também ainda com aquele perfil bizantino de abrigar várias pessoas com condições diferentes. Mas surgiram aí as primeiras universidades. Então, à medida que a Idade Média foi avançando e o poder foi saindo mais da mão da igreja, essas universidades, como a de Oxford, né, as universidades da França, surgiram ainda na Idade Média. E ali já surgiram faculdades de medicina. Agora eram faculdades ruins. Se alguém leu o livro O Físico, é um livro interessante, que fala justamente a vida de um garoto na Idade Média, que ele quer ser médico, ele era pobre, não consegue ir para uma dessas universidades, e ele vai para os países árabes. E aí ele consegue ser médico através desses países. É um livro bem interessante para quem está começando a medicina e um livro que prende a atenção. Então, nesse período, por conta dessa imundície das cidades, surgiu então as pestes, né? Então, a peste bubônica dizimou mais de 2/3 da Europa. E não se sabia de onde vinha, né? Só depois veio ver que as medidas de higiene poderiam ajudar. Os alquimistas trouxeram grandes contribuições, embora morriam nas fogueiras, né? Então os alquimistas, as bruxas, mas eles deixaram muitos escritos que puderam servir de informação para o momento seguinte do iluminismo, mas nesse momento, em termos de tratamento, a medicina era muito ruim. E aí vem o Renascimento, né? Que nesse período do Renascimento, o mundo começa a mudar de figura, o mundo se expande, e aí vem as grandes navegações, e o mundo se amplia, e isso, consequentemente, vai influenciar no pensamento médico. Começa a surgir aí, nesse período, a ciência, né? A ciência com os moldes parecidos com o que a gente já tem hoje. E eu trago essa frase, que é uma frase bíblica, mas que é muito interessante, que nos serve até hoje, que é: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Bom, é bíblico, mas é de muita utilidade, né? Assim, eu acho que um dos grandes conflitos que o médico sofre hoje, ou grande crítica que se faz socialmente, é que às vezes a gente se encanta com a tecnologia e perde o que gerou realmente o desejo de ser médico, que é o de ajudar, que é o de buscar o bem do outro. Então não adianta a gente seguir por esse caminho se a gente perder a alma. Mas aí desse período, aí vem um período barroco, né? Que aí todas essas condições de amplificação do conhecimento possibilita a chegada de pessoas que começaram a pensar e começaram a não morrer mais na fogueira porque pensavam, né? Então aqui vocês vão ver na anatomia, na histologia, o nome desses homens aqui, Harvey, os canalículos de Harvey. Foi esse indivíduo aí na Idade Barroca que descobriu que as artérias e veias se comunicavam por canalículos, que até então ninguém entendia. Como é que se deixa de ser o sangue arterial para ser o sangue venoso? Como é que ele volta para o coração? Ele descobriu aqui. Os corpúsculos de Malpighi, que é o pai da histologia. Então vocês vão ver lá no fígado os corpúsculos de Malpighi, na atividade do hepatócito lá para poder funcionar bem. Sydenham, que foi o pai da epidemiologia propriamente dito, né? Então ele aproveitou os escritos de Hipócrates e desenvolveu isso no conhecimento médico. Ramazzini, o pai da medicina ocupacional, foi o primeiro a descrever as doenças dos chapeleiros. Os homens que faziam chapéu o dia inteiro, eles se contaminavam por chumbo, que era um pigmento que usavam no chapéu. Os escribas das igrejas começaram a desenvolver doença ocupacional, a famosa LER, ou DORT,
que eles ficavam com as mãos inchadas, paralisavam de tanto escrever, e ele já descreve. Então, assim, foi quem primeiro associou uma prática profissional com uma doença. Então, foi considerado o pai da medicina ocupacional. E temos aí uma vasta cultura de médicos que foram ajudar a desenvolver períodos futuros. Esse período foram descobertos, período de descobrimentos, que não mudaram também a prática do médico. A importância muito grande a gente se dá para René Descartes. René Descartes seria assim, o pai do positivismo. Então, aqui com René Descartes nasce o chamado ciência positivista. Por quê? Porque ele criou o método científico. Ele criou um método que vocês vão utilizar lá na monografia de vocês. O professor vai dizer, olha, vamos fazer uma pergunta simples, responder de forma objetiva, vamos ver se todas as etapas foram cumpridas. Isso surgiu a partir das observações de Descartes. Então, assim, nunca aceitar nada senão ideias claras e precisas. Bom, no momento que você tem nunca aceitar nada senão ideias claras e precisas, isso já cria uma dicotomia com a espiritualidade, com a religiosidade, com o eu acho que, que a gente na prática ainda faz muito, mas quando você vai para o pensamento científico isso não é possível. Ele cria deixar cada problema em partes. Isso foi influenciar diretamente na medicina porque incentivou os especialistas. Então, vamos dividir por partes? Vamos. Então, um estuda o coração, outro estuda o fígado, outro estuda o intestino, e a ponto de que... Então, assim, o lado positivo é esse. O lado negativo é que termina a gente se especializando demais. Hoje tem gente especialista em um único tipo de bactéria, e perdendo a noção do todo. Mas é um processo necessário para desenvolver um conhecimento complexo como o da medicina. Os problemas devem ir do mais simples ao mais complexo. Então, a gente não deve partir de uma pergunta extremamente complexa que a gente não vai conseguir fazer um trabalho que responda a essas perguntas. Então, isso aqui só para deixar de uma maneira muito sucinta o método científico de Descartes. Verificar se algo foi negligenciado. Então, onde você faz uma pesquisa, será que esse remédio funcionou porque foi usado da forma correta, ou será que isso funcionou por algum outro motivo? Então, vamos verificar todas as variáveis que a gente está analisando. Então, isso possibilitou assim, um grande desenvolvimento de todas as ciências. Eu estou falando da medicina, mas não foi só na medicina, até outras ciências se aproveitaram mais, como a física, a matemática. E o médico barroco, quem era esse indivíduo? Um sujeito cheio de ideias e pouca capacidade de atuação. Ele já se descobria tudo isso, sabia o que eram os canalículos, sabia o que eram hepatócitos, sabia um monte de coisa, mas eu comparo esse momento muito parecido com o que a gente tem hoje do projeto Genoma. A gente conseguiu destrinchar o genoma, sabe o que é que provoca o diabetes, a hipertensão, sei lá o quê, e a gente faz o que com isso? A gente não tem muito ainda o que fazer com essa informação. Vai servir? Vai. Mas nesse momento eles não tinham ainda o que fazer com todas as informações, porque não avançaram na tecnologia do tratamento. O tratamento permaneceu mais ou menos a mesma coisa. Agora a gente vê que o surgimento dos clínicos fazendo parto. Até então, quem fazia parto eram as parteiras. Então agora o médico já pode fazer parto. Porém, como os médicos eram muito autossuficientes, muito arrogantes, eles tinham muito conhecimento, ninguém queria fazer parto com o médico, porque os médicos não sabiam que tinha que lavar a mão. Então, quando as parteiras faziam os partos, a criança ficava bem. Quando o médico fazia partos, a criança tendia a morrer por infecção. Porque eles não lavavam as mãos, ele não sabia da importância de lavar as mãos nesse período. Então, por muito tempo, até hoje no interior, tem muita gente que prefere fazer parto com a parteira do que ir para a maternidade. Então, tem um fundo histórico nessa história. Os médicos da América já puderam desenvolver uma prática melhor. Então, assim, os primeiros trabalhos que se falam, inclusive, em lavar as mãos, surgiram da América. Porque eles começaram a observar que algumas pessoas que iam para bordéis ou cuidavam de prostitutas e depois de examinar o paciente, desenvolviam a mesma doença. Então começaram a associar que aquele toque, o toque ginecológico, obviamente não existia luva, era feito com a mão, e ia fazer o parto de uma outra mulher e fazer a mesma infecção. Então é muito interessante quando surgem os primeiros artigos científicos, nesse momento lá nos Estados Unidos, de que existia a possibilidade de que alguma coisa ia junto com a mão desse médico. E o médico começou a lavar a mão. Então isso começou a ser o embrião de algo que no futuro veio ser os cuidados hospitalares de evitar a infecção.
Aqui nesse período também foi a primeira descrição de uma transfusão de sangue. Então, dentro de uma daquelas guerras, um médico percebeu que o paciente estava esvaindo em sangue, fazendo um quadro de choque, e ele fez uma transfusão. Só que ele utilizou sangue de carneiro. Então, o paciente foi transfundido, ele melhorou, ficou bem, depois ele teve um choque anafilático e morreu. Então, com isso, a igreja proibiu, através de uma bula papal, transfusões de sangue. Então, isso porque mexeu, assim, a explicação para isso foi puramente religiosa. Até então não se sabia sobre anticorpos, imunoglobulinas, essas coisas ainda levaram séculos ainda para ter conhecimento. E aí surge também uma nova mentalidade, Então a gente vê aqui esse quadro de Rembrandt, em que ele tem uma aula de anatomia, e aí, nesse momento, já possibilitava novamente o estudo anatômico, o estudo da doença, fazer uma autópsia nos cadáveres dessa época, e isso possibilitou um grande desenvolvimento. Então começou a surgir a anatomia e a patologia humoral. Começou a se deduzir que existiam pessoas que combatiam determinadas doenças espontaneamente. Começou a se pensar na possibilidade imunológica. Bom, aí vem depois o iluminismo, O iluminista, o médico era um médico erudito, um médico elegante, um médico com penachos, com roupa, podiam ficar ricos com facilidade. Foi um período assim que a medicina tinha mais credibilidade, porque tinha mais conhecimento, embora continuava ainda assim muito poder de atuação. Ele nasceu, a tendência especialistas foi se fortificando nesse período. Aqui a gente já pode ver nesse período do século XVIII, os médicos podendo fazer cirurgia, porque até então quem fazia cirurgia eram os barbeiros, Então os barbeiros não eram médicos, eram pessoas que saíam vendendo folhas, fazendo manifestações circenses, e agora o médico já começa a poder fazer cirurgia também, a partir do momento que ele começa a poder ter uma intervenção sobre o corpo, já que a religião já permitia. Surge a oftalmologia, os estudos de Leonardo da Vinci ajudou bastante o conhecimento da anatomia também. Os cirurgiões, então, passaram a ter a mesma posição que os médicos. É engraçado como até hoje a gente costuma dizer, cirurgião não é médico, ortopedista não sabe nada, o médico é o clínico que pensa tudo, mas não faz nada. Quem for parente de médico ou vive em hospital já deve ter ouvido essas brincadeirinhas. Isso também tem um fundo histórico, Então, o grande conhecedor era o médico clínico, o cirurgião era o barbeiro que era ignorante. Então isso ainda ficou esse ranço até hoje de ainda considerarmos desse jeito. A evolução terapêutica ainda continuou sem muita evolução. Os hospitais se ampliaram e ampliaram no seu conceito. Então aqui tem uma gravura de um hospital da França, mas a gente pode ver aqui nessa gravura que existe ali no fundo a imagem de Cristo. Então ainda está muito ligado à religiosidade. As santas casas que surgiram no mundo inteiro, e o Brasil ainda tem vários hospitais de Santa Casa, inclusive aqui o Hospital Santa Isabel, que surgiram a partir desse período com uma grande ênfase no tratar aquele indivíduo que está adoecendo. E aqui a gente vê, nessa gravura dá para se perceber a mistura. Tem corpos no chão sendo manipulados por freiras, tem camas com duas pessoas deitadas no mesmo leito, sendo cuidadas pelas religiosas, algumas pessoas com aspecto mais doentes do que outras. Então, a contaminação ainda continua a ser muito grande dentro desses ambientes hospitalares, mas já ganha agora um cunho mais de tratar a doença, e não tanto só de abrigar os desabrigados, Então, o hospital começou a ser um centro de tratamento mesmo. Na medicina iluminista continua aí a descoberta. Então tem Morgane, pai da anatomia patológica. Então esse indivíduo começou a estudar as células que adoeciam e poder estabelecer